Nesse vídeo, vamos falar sobre uma aplicação de integrais complexa, que é determinar fluxo líquido de circulação de um campo de vetores para uma curva dada. Primeiro vamos entender esses conceitos. Dado um campo de vetores e uma curva, a curva está indicada de azul, a circulação é a tendência do campo de vetores de seguir o mesmo caminho da curva dada. A gente vai olhar isso através das setinhas e é uma análise intuitiva. Por exemplo, nesse caso, parece que há uma tendência ali próximo, da curva que a gente faz essa análise, do campo de vetores seguir o mesmo caminho da curva. Essas setinhas seguirem o mesmo caminho da curva. E como está tendendo a seguir o caminho no sentido positivo, no sentido anti-horário, a gente diz que a circulação ela existe, tem a circulação e ela é positiva. Se a tendência fosse no outro sentido, tendesse a seguir o caminho da curva no sentido anti-horário, a gente ia dizer que a circulação era negativa. Um exemplo de circulação nula é nesse exemplo aqui, em que o campo de vetores ele tende a atravessar a curva, mas não de seguir o mesmo caminho dela. Então, há uma tendência do campo em atravessar essa curva sem seguir o caminho dela. Aí, nesse caso, a circulação ela é nula, ela é zero. Bom, ainda nesse caso aqui, um outro conceito envolvido é o de fluxo líquido. Observe que o campo de vetores, nesse caso, ele tende a atravessar a curva e, além disso, ele tende a atravessar mais saindo do que entrando. Então, muito possivelmente, se isso fosse uma aplicação de fluxo fluido, teria uma fonte aqui no meio, provavelmente, que faz com que esse fluxo, o fluxo do campo de vetores, tenda a sair da curva. Então, ele tende a atravessar e tende mais sair do que entrar. O fato dele tender a mais sair do que entrar faz com que o fluxo líquido seja positivo. Se fosse ao contrário, ele tendesse a atravessar a curva mais entrando do que saindo, esse ponto lá no meio possivelmente seria um sumidouro, na teoria de fluxo fluido. E o fluxo líquido seria negativo. Bom, nessa primeira figura aqui, com relação ao fluxo líquido, observa que não dá uma tendência do campo de vetores a atravessar essa curva perpendicularmente. Então, esse é um exemplo. É lógico que cálculos têm que ser feitos para confirmar isso, mas parece que o fluxo líquido é nulo. Não há uma tendência do campo de vetores, dessas setinhas, mais saírem do que entrarem ou vice-versa. Bom, e o que isso tem a ver com funções complexas? Isso porque para cada campo de vetores no plano, isso é no plano R2 mesmo, o campo de vetores é uma função desse tipo, ela pega um ponto do plano real e leva num vetor. Então, ela é uma expressão desse tipo. Para cada campo de vetores, você tem uma relação que é bem intuitiva com uma função complexa, cuja parte real é P de x e a parte imaginária é Q de x. Essa relação, que é bem direta, ela permite a gente associar a cada campo de vetores uma função complexa e vice-versa. A cada função complexa há um campo de vetores. Então, toda a teoria de campos de vetores poderia ser estudada em termos de funções complexas. Bom, e as fórmulas para calcular circulação e fluxo líquido dependem da integral do conjugado dessa função. Então, dependem dessa expressão aqui, que é a integral sobre aquele caminho do conjugado daquela função. E aí você pega a parte real para calcular a circulação e a parte imaginária para calcular o fluxo líquido. Então, é uma aplicação das integrais complexas. Bom, vamos ver isso através de um exemplo. Determine a circulação e o fluxo líquido do campo de vetores em que C é o círculo unitário,
com orientação positiva. Essa orientação positiva aqui é desnecessário, porque essa expressão aqui, toda vez que aparecer essa expressão, a integral sobre um caminho com esse círculo aqui, é porque aquele caminho, aquela fórmula foi deduzida considerando aquele caminho com orientação positiva. Então, aquilo é desnecessário colocar no enunciado. Bom, o desenho desse campo de vetores e do círculo unitário está feito aí. Então, parece, analisando, ocorreu o efeito mais da circulação do que um fluxo ao longo dessa curva, parece que essa circulação, o campo de vetores, ele tende a acompanhar essa curva, mas no sentido horário, que é o sentido negativo. Então, muito provavelmente, vai ter ali uma circulação negativa. Já o fluxo líquido, não parece que tem uma tendência de mais sair ou mais entrar fluxo dentro dessa curva, mas só cálculos mesmo para a gente confirmar isso daí. Então vamos fazer as contas, O que eu tenho que fazer? Calcular a integral do conjugado de f de z em torno da curva. Essa é a integral que eu quero calcular. Para isso, vamos desenvolver primeiro a expressão f de z. F de z é quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, que é I2. Só que 2 é menos 1, então menos 1. Isso é f de z. Bom, eu vou precisar do conjugado de f de z. O conjugado, eu vou distribuir ele para cada uma das parcelas. Meu objetivo ao fazer essa manipulação é pelo menos deixar a função f de z em termos do conjugado de z. Já que eu não consigo deixar em termos só da letra z, que seria melhor ainda. Bom, o que eu vou fazer agora? Usar as propriedades de conjugado. O conjugado de z2, o conjugado distribui na multiplicação, e uma consequência disso é você poder trocar ele de lugar com expoentes. Então, isso é o conjugado de z ao quadrado. Menos... aí o conjugado dessa expressão, como tem um produto, eu vou separar em conjugado de 2i multiplicar pelo conjugado de z. E o conjugado do número real 1, lembrar que o conjugado você troca a parte imaginária do número. Se o número é um número real, o conjugado é ele mesmo. Então, 1. Aqui faltou só conjugado que eu apaguei. Bom, então o conjugado de f de z aqui já está em termos do conjugado, é o conjugado de z2, e o conjugado do número complexo 2i é menos 2i. Com o menos lado de fora vai ficar mais 2i. Conjugado de z menos 1. Bom, pelo menos a minha expressão ficou em termos do conjugado de z. Essa função conjugado de f de z não é uma função analítica. Você pode verificar isso através das equações de Cauchy-Riemann. Porque se fosse analítica, essa integral aqui, que eu queria calcular, ela seria nula pelo teorema de Cauchy-Gorsat. E essa integral sendo nula, a gente ia concluir que a circulação e o fluxo líquido eram nulos também. Mas intuitivamente a circulação não é nula, então é mais um indício de que essa função não é analítica. Mas uma tentativa seria verificar a analiticidade, mas com grande chance de perder tempo, de descobrir que ela não é analítica e ter que usar esse mesmo raciocínio que nós vamos usar aqui, que apesar dela não ser analítica, ela é uma função contínua, e a curva C eu consigo parametrizar. Então tem tudo para a gente parametrizar a curva C. É um círculo unitário, então vai ser E elevado a IT com T pertencente a 0 até 2π.
Então já tem uma parametrização. E outra coisa que eu vou precisar é o conjugado, é jogar a função z de t dentro da função que está aqui dentro. A função que está ali dentro é conjugado de f de z. Então eu vou jogar a função z de t dentro dessa expressão, que na prática é jogar e elevado a it ali. Jogar e elevado a it aqui. Então vamos, antes de começar a calcular a integral, vamos melhorar um pouco essa expressão. Vai ficar e elevado a it conjugado. Sim, ao invés de escrever isso, gente, vou relembrar uma propriedade, tá? Sobre o conjugado de e elevado a it. O conjugado de e elevado a it é você fazer cosseno t mais i seno t e pegar o conjugado, que dá cosseno t menos i seno t. Só que essa expressão cosseno t menos i seno t é justamente e elevado a menos it. Então, conclusão, conjugado de e elevado a it é a mesma coisa de e elevado a menos it. Então, vou escrever inclusive isso aqui no canto, que ajuda bastante nesses exercícios. O conjugado de e elevado a it é igual a e elevado a menos it. Pronto. Isso já vai facilitar um pouco no meu exercício. Então, o que eu vou fazer? Onde tem conjugado, eu já vou substituir por e elevado a menos it. E elevado ao quadrado, então eu vou ter o seguinte, na primeira parcela, eu vou ter e elevado a menos it ao quadrado, que é e elevado a menos 2it. Na segunda parcela, 2i é elevado a menos it. E na última parcela, menos 1. Pronto. Então, isso eu vou precisar para calcular a integral. E eu vou precisar também de z' de t. Z' de t é igual a i elevado a it. Pronto, então agora eu estou pronto para fazer o cálculo de integral de 0 a 2π, a função com z de t dentro dela, multiplicado por z' de t dt. Essa é a integral que eu vou precisar calcular, agora é só substituir. Isso vai ser a integral de 0 a 2π, e elevado a menos 2it, mais 2i elevado a menos it, menos 1. Tudo isso vezes i elevado a it dt. Bom, o número i é uma constante nessa integral, então ele pode sair da integral, isso pode facilitar já alguns cálculos. Então joga o i para fora e pronto. E agora eu vou pegar e elevado a it e multiplicar cada uma das parcelas. Vai ficar e elevado a menos it mais 2i, porque vai anular a exponencial nesse caso, menos e elevado a it dt. Bom, último passo, né? Agora eu fazer o cálculo mesmo da integral. Né? Primeiro eu vou calcular a integral indefinida. Então nós vamos descobrir qual função cuja derivada dá e elevado a menos it. Aí você faz por tentativa mesmo, né? Tenta e elevado a menos it, se você faz e elevado a menos it e deriva, você vai ganhar um menos i, né? Vamos dizer assim, te atrapalhando, né? Como constante. Então, para você, não deu certo. Para você anular esse menos i, né? Você pode até dividir por menos i, mas uma opção mais fácil é multiplicar por i, porque quando você multiplica por i, fica i vezes menos i, dá menos i2, e menos i2 é igual a 1. Então, isso daqui é i
é elevado a menos it. Se você conferir, derivar essa expressão, você vai obter a expressão aqui de cima. E aí é só fazer a conferência. Bom, a integral de 2i com relação a t é 2it, menos que já está na conta. Agora eu vou fazer de novo, né? Se você derivar com relação a t é elevado a it, vai ficar i é elevado a it. Para você anular esse i que ficou sobrando, você multiplica então por menos i dos dois lados. Quando você multiplica por menos i, vai dar certo. Então, menos i é elevado a it. E aí você pode conferir que a derivada dessa expressão vai dar essa, de menos i é elevado a it. Bom, tudo isso eu vou ter que fazer de 2π até 0. Bom, aqui dá para melhorar, né? Eu vou reescrever isso aqui embaixo, só por conta daquele parênteses, só para eliminar aquele parênteses, mais i é elevado a it. Pronto. Então eu tenho que substituir, deixa esse i aqui fora, eu tenho que substituir primeiro 2π, substituir 2π e subtrair de quando eu substituo 0. Tá? Então vai dar e elevado a 0, que é igual a 1. Então vai ficar i. 0 ali vai dar 0 mesmo. E 0 no lugar de t vai dar mais i também. Pronto. Então essa é a conta que eu tenho que fazer. Apareceu e elevado a menos 2πi. Né? Isso é cosseno de menos 2π mais i seno de menos 2π. Seno de menos 2π, que é igual a seno de 0, é igual a 0. E o cosseno é igual a 1. Então, é elevado a menos 2πi é igual a 1. Né? Então, vai ficar só i para essa primeira parcela. Mais 4πi. Mas, e pelo mesmo motivo, é elevado a 2πi também, porque 2π e menos 2, quer dizer, 2π e menos 2π são arcos côncavos, vai dar 1 também. Pronto. Agora, eu vou subtrair de i e subtrair de i. Aí vai ficar i corta com menos i corta com menos i. Sobrou i vezes 4πi, que é menos 4π. Pronto. Eu acho que agora está correto. Então, conclusão, a resposta da integral, a parte real é menos 4π e a parte imaginária é 0. Conclusão, a circulação é menos 4π, confirmando, né, que realmente dá uma circulação negativa, e a gente acabou de concluir que o fluxo líquido, que é a parte imaginária, é igual a 0. Também confirmando um pouco a ideia, uma ideia intuitiva.